sermos surpreendidos por Deus. Boa noite, gente, vocês que estão entrando. Se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem, me avisem aqui através dos comentários, porque hoje tem uma live poderosa nesse Instagram. Tô vendo aqui, está tudo certo com a luz, com essa tela. E vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Esses já são os primeiros instantes para você pegar esse aviãozinho aqui, ó, e compartilhar essa live com as pessoas que nessa noite você sabe que precisam ouvir uma mensagem ou algo da parte de Deus. Hoje está tudo ótimo, vocês estão me ouvindo? Deixa eu mudar aqui então minha tela. A live vai ficar salva? Isis, só Jesus sabe. Então, se eu fosse você, eu não perderia. Talvez essa live, ela não fique salva. Talvez seja só para agora. Peraí, ficou muito escuro. Ficou um pouquinho melhor. Gente, Deus, ele tem soprado algo no nosso tempo. Eu não sei se vocês têm percebido, vamos esperar as pessoas entrarem mais algumas pessoas, vamos dar mais uns minutinhos para ela, para as notificações chegarem. Mas eu não sei se vocês têm percebido, cara, como tem se falado a respeito do avivamento, a respeito do grande agir de Deus, a respeito de uma moção sobrenatural, né? Inclusive, esse é o tema do Geração Atômica de 2020. Né? A gente viveu a graça no ano de 2019. 2020 a gente tem preparado para viver, né? O tema do Geração é avivamento. Só que, mano, eu vejo às vezes a gente distorcendo um pouco, sabe? A gente pegando o avivamento como se ele fosse um evento. A gente pegando ou até mesmo pregando o avivamento como se fosse, cara, deixa eu acenar, vou acenar pra todo mundo de volta. Pera aí que eu vou acenar. Todo mundo que tá acenando. Eita, pera aí que eu virei minha tela. Volta pra mim. Todo mundo que tá acenando, eu vou acenar de volta porque eu sou um cara muito legal. Cadê? Ninguém mais? Todo mundo parou de acenar só porque eu falei, opa, mas acenou, acenei de volta. E às vezes, cara, a gente resume ou fecha, né, uma moção de avivamento. Vou acenar de volta. Acenou. A gente resume isso a um evento. A gente resume a falar em línguas, ou andou pelo teto, ou meu Deus, ai que poderoso que foi, choveu fogo. Só que, mano, existe uma maior. Acenando de volta. Existe. Nossa, agora todo mundo acena, olha que legal. Existe algo mais profundo quando se trata de avivamento. Sabe, avivamento não é algo superficial. Não é eu fazer algo, não é eu ser notado, não é as pessoas olharem, nossa, como ele é espiritual. Não, existe uma profundidade. Primeiramente, avivamento, ele é uma resposta para um tempo. Porque se a gente pega o contexto da palavra, né, você vê que é dar vida novamente, então você entende que uma pessoa avivada, uma pessoa que clama por um avivamento, ela percebe, ela vê, né, que está existindo um cenário de morte, né? Então aí é propício para acontecer um avivamento. Só que se você pega, cara, em toda a história, né, algumas pessoas já me perguntaram a respeito disso. Nossa, Guilherme, como que vocês pegam e pregam sobre avivamento, né? Isso não é uma palavra bíblica, né? Se fala em Pentecostes, né? Caiu línguas de fogo, mas avivamento em si, né? Nossa, não está na Bíblia. Só que a gente vê vários contextos que introduzem essa realidade. Por exemplo, se você pega Ezequiel, lá no Antigo Testamento, peraí que eu deixo acenar para todo mundo que está acenando para mim. E hoje a gente vai fazer uma parada muito legal. Mandem umas perguntas, sabe, na caixinha de pergunta, não aqui nos comentários. Escrevam umas perguntas ou alguma visão que você tem a respeito do tema de hoje. Vocês estão conseguindo ver o tema? Eu nem fixei, né? Deixa eu fixar aqui, peraí.
Olha, toda hora eu viro a câmera, gente. Não consigo digitar. Pera aí, deixa eu escrever aqui o tema da live de hoje. Então você vai escrever aqui na caixinha de pergunta: avivamento, graça e uma vida mariana. Nossa, que profético. Fixei. Pronto, agora ficou fixado. Se você pega... Tá. Então você vai deixar aqui na caixinha alguma dúvida ou algo que você tem a respeito desse tema e eu vou ler depois. Ainda durante essa live, nós vamos fazer 40 minutos de live e eu vou escolher algumas pessoas para entrarem ao vivo comigo e poderem partilhar com as outras pessoas aquilo que sentem, aquilo que elas estão sentindo, aquilo que elas estão vendo, aquilo que elas estão vivendo. Então, não vai embora e acena que eu vou acenar de volta sem virar minha tela. Pera aí... Eu acho que a galera já entrou. Tá, 40 pessoas, tá bom. E cara, algo que é muito importante quando você fala sobre avivamento, quando você prega, quando você ministra, né, é você lembrar sobre o cenário propício para que aconteça algo. Né? Porque assim, o avivamento ele não vai vir para te deixar mais famoso. O avivamento ele não vai vir para fazer com que você tenha mais seguidores no Instagram, para que a sua conta chegue aos 10k e você tenha um arrasta para cima. Não, o avivamento vem para suprir uma necessidade de um povo. Se você olha para a história do cristianismo, todas as vezes que aconteceu um avivamento em massa, sabe? Porque assim, o avivamento ele vem ao longo do tempo, mas existem alguns picos de avivamento em massa que você olha para a história e fala: uau, esse aqui, cara, tá sendo um foco. Aqui agora tá acontecendo um foco de avivamento. Por quê? Porque chama a atenção, porque começa a acontecer algo fora do normal. Deixa eu ver se alguém já mandou. Eu até anotei alguns aqui que sempre me chamaram a atenção desde quando eu comecei a estudar. Tem um livro que eu gosto muito, da Edições Loyola, que é esse aqui, a História do Cristianismo. Aqui não fala sobre avivamento em si, mas tem vários pontos ali que você vai percebendo que dentro do nosso meio, cara, existiu algum tempo que os cristãos, foram para cima e desejaram algo, porque eles queriam algo novo, porque eles desejavam algo novo, porque eles estavam insatisfeitos, o coração deles não era contente, o coração deles não parava naquilo que eles estavam vivendo. Aí acontecia um mover sobrenatural. Por exemplo, se você pega a maior que a gente tem dentro da Igreja Católica, né? Não o maior ponto de avivamento, porque o avivamento acompanha a igreja desde o início. Mas se você pega, por exemplo, a história da Beata Helena Guerra, era uma pessoa que olhava as circunstâncias que estavam acontecendo, olhava para um lado e para o outro, e ela falava: cara, não dá, a gente precisa de algo. Né? Eu olho para a Sagrada Escritura, imagino Beata Helena Guerra pensando, e eu enxergo que a solução para isso que nós temos vivido na igreja é o ruá de Deus, é o sopro de Deus. Então, se você pegar, ela escreve as cartas lá ao Papa Leão XIII e ele consagra o século ao Espírito Santo e começa a acontecer um mover grandioso. Então percebe? Existe uma insatisfação do Filho de Deus. Existe uma insatisfação do profeta, existe uma insatisfação da profetisa em olhar para a circunstância atual e perceber assim, eu preciso do sopro de Deus sobre esse lugar. É necessário o ruá, é necessário o dínamos de Deus, algo para dar movimento e consistência a isso que a gente está vivendo, porque isso não é agradável a Deus. É o que você vê, por exemplo, lá no livro do profeta Ezequiel, quando ele está diante dos ossos secos. Ele olha e se você percebe o que está diante de Ezequiel, cara, é um exército. É um exército. Então Ezequiel, ele olha e fala: só tem osso. Algo precisa acontecer sobre esses ossos.
Algo precisa soprar sobre esses ossos, porque eu sei que debaixo desses ossos existe algo maior, existe algo muito mais grandioso do que apenas ossos. Então, isso você pode traduzir para a nossa realidade atual. Eu sei que por baixo desse caos, eu sei que algo pode sair desse caos bem grandioso, bem propício à manifestação da glória de Deus. É isso que Deus ele fala ao profeta. Então, profetiza sobre os ossos. Ezequiel profetiza e ele vê os ossos se ajuntando e ele vê criar carne, músculos e tendões e tudo mais e se levanta um exército. Então, gente, tá percebendo? Existe um cenário propício para o avivamento. Existe um cenário propício para o avivamento. E muitas vezes, algo que eu amo é o avivamento surpreender as pessoas. Se você pega, por exemplo, a história de Jesus, né? A história de Nossa Senhora, a Virgem Maria, que é um dos temas de hoje. Avivamento, graça e vida mariana, que vai ser a sua maior motivação, que vai ser o seu maior gás, vai ser o seu maior ânimo para ser íntimo do Espírito Santo e desejar ver uma geração avivada. Se você pega para ela, existe um cenário propício para acontecer um avivamento. Se você pega para a história de Nossa Senhora, se você olha para o posicionamento dela, se você olha para o cenário atual, existe um cenário perfeito para acontecer um grande avivamento. E para isso, olha só, presta atenção, vou ficar até mais perto. E para isso, para o cenário propício, para tudo isso acontecer, o coração tem que estar disposto a seguir a Deus. Eu tô montando, inclusive já vou fazer uma propaganda, eu tô montando um dos cursos do college, o nosso curso sobre liderança cristã. Eu tenho visto várias coisas e atualmente eu estou estudando um dos últimos pontos, eu já estou fechando a ementa, vou dar alguns spoilers para vocês nessa live de hoje, porque eu estou amando esse conteúdo. Eu estou fechando a ementa do meu curso e comecei a estudar dentro da Suma Teológica aquilo que Santo Tomás de Aquino, ele diz nos chamando a uma vida magnânima. Santo Tomás de Aquino, quando ele trata sobre a magnanimidade, que é o quê? Que é o chamado de uma alma a ser grande, como Deus é grande, que é o chamado de uma pessoa a ser um real imitador de Cristo, né? Um cristão, um alter Christi, um outro Cristo. Né? Quando Santo Tomás de Aquino ele trata sobre isso, ele coloca em paralelo junto com a magnanimidade, que é o chamado que Deus te fez para ser grande. E sobre isso, cara, tem uma frase de São José Maria de Escrivá que eu amo, que é, inclusive vai estar no meu curso: não voeis como águias, como aves de campo, se Deus vos chamou a lançar voos de águia. Cara, tá entendendo? Então, o chamado à magnanimidade é isso. É um chamado... eu tô até lendo esse livro aqui, cadê? Esse aqui, ó, do Alexandre Havard. Esse aqui, ó, Criados para a Grandeza. Liderança, magnanimidade e serviço. Cara, se eu posso te dar uma dica, você que é líder e tá por aqui, leia esse livro. Pronto, primeiro spoiler da noite. É aquilo que Deus, ele nos chamou. Só que, em paralelo a isso, Santo Tomás de Aquino diz na Suma Teológica, em paralelo com o chamado de uma alma ser grande, existe a necessidade dessa alma ser humilde. Então, uma característica, ou vamos dizer assim, algo, base, para você ser magnânimo dentro do reino, você precisa ser humilde. Dentro da história do avivamento é a mesma coisa. Deus do alto dos céus, vamos pegar a história de Nossa Senhora, ele vê uma menina humilde, uma menina que queria servir a mãe do Senhor, a mãe do Messias, uma menina que ia para o templo, uma menina que estava disposta a se entregar, estava disposta a se doar, né? Ela que já era predestinada antes dos anjos, ela que já era a totalidade da graça diante de Deus, ela que encontrou graça. Então, que é o segundo ponto. Então Deus, ele olha do céu, ele vê uma alma grandiosa, magnanimidade, ele vê uma alma grandiosa com uma pessoa humilde. Essa pessoa de alma grandiosa, né, com um caráter de humildade, encontra graça diante de Deus. Nisso,
Ai, gente, eu já tô fritando. Eu tenho que me conter pra gente não fazer 5 horas de live. Presta atenção. Uma alma grandiosa, um caráter humilde. Ela encontra graça diante de Deus. Existe um cenário propício e um cenário que clama a manifestação de Deus. E Deus a escolhe para trazer vida ao mundo. Jesus, ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o avivamento veio por ela. Porque quem traz vida é Cristo. Cristo é a vida. Então, ela trouxe vida a nós. Se você pegar o exemplo de Nossa Senhora, você, enquanto cristão, você precisa sonhar grande, magnanimidade. Você precisa pensar grande. O seu caráter, ele precisa ser forjado. Você precisa ser uma pessoa de um bom caráter para encontrar graça diante de Deus. A graça, ela é de graça, mas ela... Cara, eu ouvi isso uma vez de um historiador incrível. Posta depois o nome dos livros. Depois, esse aqui, alguém escreve aí. Criados para a Grandeza, que é esse livro aqui que a maioria das coisas que eu estou falando para vocês é da Suma Teológica, Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Mas, a respeito disso, né, se você não tem a Suma Teológica, não consegue, esse livro do Alexandre Havard, né, ele escreveu esse e um outro bonitinho que eu tenho aqui, que também, Virtudes e Lideranças. Incrível, esses 2 livros. Também, esses outros aqui são incríveis. Gente, esses aqui foram os livros, deixa eu ver, esses aqui foram os livros que eu li nessa quarentena, né, tem livro pra caraca, né? É um conteúdo riquíssimo, cara. Aqui tem muito conteúdo, né? Aqui tem aquela série do Monge Executivo, esse aqui, Coração e Mente de Líder. Isso são alguns dos livros que eu vou usar no curso de Liderança Cristã, que eu não vou falar todos aqui pra vocês, né, meus lindos? Mas... Ai, que susto, achei que tinha caído. Voltou. Alexandre Havard... Assim, não Havard assim, senão o pessoal não vai... Deixa eu ver. Carol, Alexandre Havard, tipo de Harvard mesmo, sabe? Só que sem o R. Havard. Havard. Não sei bem como pronuncia. Mas são esses 2 livros. Depois eu vou postar no meu stories do Instagram. Depois me sigam lá, Guilherme Colo de Deus, eu vou postar no stories e vocês pegam... Olha, eu sendo bonzinho com vocês nessa noite. E também leiam a Suma Teológica. Então... Agora, a gente pega o exemplo de Nossa Senhora, né, porque ela é o nosso molde, ela é o nosso maior exemplo, vamos aplicar na nossa vida. Você começa a sonhar grande, magnanimidade. Você começa a pensar grande as coisas do reino. Você começa... Alexandre Havard, isso mesmo. Isso aí, Carol. Não, Carol não, é Carla Pimentel. Isso mesmo. Esse é o autor. Você começa a sonhar grande. Você começa a ver aquilo, por exemplo, João 14,12, Jesus disse, em verdade, vos digo, eu vou voltar para o Pai, e se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu fiz e farão obras maiores do que eu. Inclusive, esse foi o tema na minha pregação no Geração Atômica de 2019, sobre as obras maiores do que Cristo Jesus nos chama a fazer, né? Que é a graça como manifestação da misericórdia de Deus. Então você enxerga isso, você enxerga que Deus ele te chamou para algo grandioso. Você olha para o cenário atual ao seu redor, você olha para o seu bairro e você fala assim, cara, eu não posso ficar de braço cruzado com o meu bairro desse jeito. Eu não posso ficar de braço cruzado com a minha casa desse jeito. Jesus disse que eu ia fazer coisas maiores. Então você, Mateus 6,33, você entra para o seu quarto, fecha a porta e ora o seu pai e fala, Jesus... A gente precisa fazer alguma coisa aqui. Eu sei que o Senhor disse lá em Mateus, no capítulo 28, que o Senhor ficaria conosco até o final dos tempos. Eu sei que o Senhor está aqui, então vamos fazer alguma coisa. Tá vendo? É o cenário propício. Existe um cenário propício em volta de você para acontecer o avivamento? Sim, existe um cenário propício. Agora, você tem sonhado grande? Você tem sonhado como uma alma, como um filho de Deus? Você tem sonhos magnânimos dentro do reino? Sim ou não? Sim, tá, você tem sonhos grandes. Você precisa agora adquirir, você precisa forjar o seu caráter na humildade, encontrando graça diante de Deus. Pronto. Cenário propício para um avivamento acontecer. Foi isso que aconteceu em Azusa. Foi isso que aconteceu com Beata Helena Guerra.
Foi isso que aconteceu na Índia em 1905. Foi isso que aconteceu na Argentina. Foi isso que aconteceu, sei lá... esqueci, tem um outro cara que é muito forte. Esqueci o nome agora. Um outro lugar. Um cenário propício, obviamente, seria trazer Jesus para quem precisa? Exatamente, Lucas, exatamente. Porque Jesus, nunca esqueça, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a pessoa que te dá vida. Jesus, ele é a fonte da vida. E nós precisamos estar colados na fonte da vida. Então, existe um cenário propício em volta de você? Existe. Deus, ele tem te chamado a coisas grandiosas? Sim, ide por todo mundo, pregar o evangelho à criatura. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, aqueles que não crerem serão condenados. Imponham as mãos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe um ide. Sim, Deus te chamou a coisas grandiosas. Você tem sonhado coisas grandiosas? Agora, entre Deus te chamar e você sonhar, você precisa dar um passo. Você precisa sonhar com coisas grandiosas. Você precisa entender, cara, que você é filho. E presta atenção no que a Bíblia diz. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então, existem pessoas em volta de você que estão esperando que o avivamento flua de você. Que estão esperando que algo aconteça quando você abre a boca, quando você fale, quando você se coloque no lugar que um filho de Deus deve se colocar. Você está entrando nesse cenário? Gente, eu quero que você nessa noite entre nesse cenário de avivamento, de graça e de vida mariana junto comigo, tá? Só temos mais 18 minutos, você não pode perder. Você está entrando dentro desse cenário? Sim, Guilherme, existe um cenário propício. Eu entendi que Deus ele me chamou a fazer coisas grandiosas. Eu tenho sonhado com coisas grandes dentro do reino. Pronto. Olhe... Cadê? A minha imagem está ali em cima? Minha imagem tá... Não, tem uma imagenzinha aqui, ó. É que minha imagem está em cima. Olhe... Foca a câmera. Foca. Sai da minha cara. Foca em Nossa Senhora. Tá, faz igual a minha câmera está tentando fazer. Foca em Nossa... A Siri tá falando demais. Tá vendo? Foca em Nossa Senhora. Tá na cara. Foca em Nossa Senhora. Olha o exemplo que ela nos deu. Porque a Virgem Maria, ela nos ensinou a entregar Cristo para o mundo. É claro que a gente não vai se comparar a ela, né? É claro que a gente não vai olhar e falar assim, se ela fez eu também posso fazer. Não, porque isso não é para pessoa qualquer. Ela tinha uma eleição, né? Uma predileção, como os santos padres dizem. Então, foca na pessoa da Virgem Maria. Foca naquilo que ela gerou para o mundo. E, mano, cai para cima. As pessoas precisam, mais uma vez, experimentar o Evangelho através de você. As pessoas precisam experimentar esse tal avivamento que é tão pregado, esse oracantarabachúrias, através de você, queridinho. Você está no cenário perfeito. Você está dentro da situação perfeita. Eu vou liberar uma palavra sobre você. Cristo disse em João 14:12, você faria coisas maiores do que ele. Não sou eu que estou falando, é a sua Bíblia. Pega lá a sua Bíblia comigo. Evangelho de João. Nossa, eu estou muito bom de Bíblia. Capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essa, porque eu vou para junto do Pai e tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei. Pronto. Existe um envio grandioso de Cristo sobre a sua vida. Jesus, ele disse que você faria. E se Jesus disse que faria, meu irmão, eu acredito que você vai fazer. Eu acredito que você pode ir. Sabe, e eu não estou te dando um papo coaching de vai. Não. Embora eu ame a técnica e a ferramenta do coaching, né? Ela tem o seu encaixe certo. Mas eu estou te dando uma palavra profética nessa noite. Cristo, ele te deu um envio profético, meu irmão, para esse cenário que você está vivendo. Existe uma necessidade da gente sair de um comodismo espiritual. Existe a necessidade da gente parar de um modismo de avivamento e colocar de fato, como Santa Catarina de Sena diz, fogo no mundo. Existe a necessidade das pessoas serem realmente impactadas por esse avivamento que você tanto fala e tanto posta nas suas redes sociais.
Tá me entendendo? Você precisa, cara. Isso é um chamado para que o reino, para que o tabernáculo santo de Deus, ele seja expandido sobre a terra. Então nós precisamos alcançar as pessoas com a magnanimidade, com um caráter forjado, com uma graça alcançada diante de Deus, para que de fato o avivamento, as pessoas que estão longe, as pessoas que se desviaram, as pessoas do seu grupo que foram embora, as pessoas que abandonaram a igreja, as pessoas que abandonaram a fé, as pessoas que abandonaram as devoções, olhe para o testemunho que nós damos e como São Francisco de Assis diz, pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Então, meu irmão, vai e faça. Ai, Guilherme, mas eu estou dentro de casa, estamos no meio de uma pandemia. Meu querido, a gente está no cenário propício para um avivamento acontecer. A gente está adentrando num cenário para que a glória de Deus se manifeste sobre a terra e para que os crédulos creiam ainda mais e que os incrédulos comecem a crer. Tem um santo da igreja que eu amo. Já perdi todo o roteiro de hoje. Vamos na graça. Tem um santo da Igreja Católica que eu amo. É o meu santo de devoção. São Francisco Xavier. Já ouviram falar de São Francisco Xavier? Quem já ouviu, deixa aqui no comentário. Vou beber minha maravilhosa água carioca. Vamos! São Francisco Xavier, ele pregou o evangelho com muitos sinais sobre a terra. São Francisco, ele tinha uma oração, São Francisco Xavier, tô te contando. Ele tinha uma oração, cara, quando ele entrava na cidade, presta atenção, ele se ajoelhava e ele falava: Deus, o que essa cidade precisa? Era a oração dele toda vez que ele entrava. E Deus, ele respondia para Francisco Xavier: Francisco, essa cidade precisa de pés missionários. Então ele entrava e ele começava a pregar o evangelho. Sim, Carla, ele era jesuíta. Santo Inácio... Opa, quase que eu caio da minha cadeira. Ele se converteu, né, através do testemunho e da pregação de Santo Inácio dentro de uma faculdade. Olha isso. Vamos voltar para o cenário propício antes de eu falar de São Francisco Xavier? Vamos. Santo Inácio de Loyola, dentro da faculdade, convertido, um homem íntegro, um homem de Deus, divide, né, começa... Agora vamos me zoar porque eu caí da cadeira. Encontra, né, Francisco Xavier e eles começam a conversar, só que Francisco Xavier, ele não tinha uma experiência com Deus. Depois de algum tempo, depois de ouvir algumas pregações e ver o testemunho de Santo Inácio, mano, São Francisco Xavier se converte. Olha isso. Tá entendendo? Existe o cenário propício para que você forme os próximos santos. Existe o cenário propício, meu irmão. Se você desistir, você não vai ver nada. Se você falar assim: Guilherme, mas eu já falei 1, 2 vezes com o meu vizinho, ele não me escuta. Se você desistir, meu querido, você não vai ver. Você não vai ver. Você tem que ir para cima, sabe? Você tem que insistir. Pregue o evangelho. Importuna e oportunamente, sabe? As pessoas têm que ouvir você passando na rua e falar assim: cara, eu não gosto desse menino, ele é um saco, mas eu quero escutar o que ele tem para falar. Vamos voltar em São Francisco Xavier agora. E São Francisco, cara, ele começava a pregar o evangelho. Ele pregava e quando ele sentia que as pessoas não estavam acreditando na pregação dele, ele falava assim: ó, vocês não estão crendo? E tem um episódio assim, esse eu amo, é meu sonho fazer esse um dia. Vocês não estão crendo? Então me levem no cemitério. Levaram ele no cemitério e ele falou: me diga o nome das 5 últimas pessoas que foram enterradas nesse cemitério. Falaram para ele o nome das pessoas e ele chamou fulano, 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 um por um. E os 5 ressuscitaram. Mano, você tá entendendo? 5 pessoas ressuscitaram, já estavam há alguns dias mortas. Por quê? Porque existia um cenário propício para que as pessoas se convertessem, para que os incrédulos, por conta de um milagre, começassem a crer. Então é isso. Recomeça. Não, hoje temos só mais 10 minutos, porque hoje temos live. Acabando essa live aqui, você vai correr pro canal do YouTube da Colo de Deus, porque a gente tem outra live lá hoje. Tem mais pregação, 8h40. Então você tá entendendo, cara? É o cenário propício. É você olhar e falar assim, ó, Deus, mas também não é pra você sair metendo pelas coxas não, tá? Você precisa ter uma alma humilde. Você precisa, ao exemplo, deixa eu pegar minha Nossa Senhora de novo, ao exemplo dela, faça-se em mim segundo a tua vontade. É claro que você não vai se comparar à Virgem Maria. Ela está muito acima da gente, abaixo de Deus, mas acima de nós, pobres mortais.
né? Ela é a mãe do Salvador. Mas você precisa entender, cara, que o avivamento vai acontecer, que uma vida mariana pode despertar, que a graça de Deus pode alcançar os perdidos a partir do momento que a gente sair do nosso lugar de comodismo, a partir do momento que a gente deixar uma vida espiritual medíocre, deixar de ter essa vida espiritual medíocre. Estão me entendendo? Eu amo falar sobre isso. Eu amo, cara, ver os sinais de Deus sobre a terra. Sabe? Eu amo olhar para a realidade atual e falar assim, cara, Deus está operando nesse lugar. Porque se você acreditar, Jesus ele nos disse que nós realizaríamos obras, as mesmas obras que Ele e obras maiores do que Ele. Precisamos ir para cima. Nós estamos no cenário perfeito. Eu quero repetir isso até você entender. Você está no cenário perfeito para um avivamento acontecer. Porque se a gente não tomar o nosso lugar, presta atenção, se a gente não tomar o nosso lugar de cristão, o nosso posicionamento cristão, em vez das igrejas triplicarem, vai diminuir de fiel. Então, você, meu irmão, Deus te chama a ser profeta nessa geração. Deus te chama a anunciar. Deus te chama a espalhar o fogo, como diria Santa Catarina de Sena. Espalhe o fogo com uma visão espiritual, com uma vida reta, íntegra. A exemplo de Nossa Senhora. Reza 20 rosários por dia, se for preciso, para que as coisas aconteçam, para que as coisas mudem. Mas não desista. Amém? Posso contar com você nesse tempo? Posso contar com você nesse tempo? Ninguém mais acenou? Não, ninguém mais acenou. Falar sobre a consagração e a vida mariana. Cara, eu gosto desse tema, principalmente de consagrado, né? A partir do momento que você tem uma vida consagrada, que consagrado, né? A consagração, ela é uma separação. Né, se você pegar o Natan que gosta desse termo, a etimologia da palavra, né, consagrado, ele é um separado. Então, assim, a partir do momento que você olha para a sua vida, comigo foi assim, vou te contar a minha experiência, provavelmente vocês estão falando a respeito da consagração a Jesus pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. Eu conheci, cara, em 2013, né, eu tinha acabado de voltar para a Igreja Católica, eu fiquei um tempo fora, bem perdido assim, ó, nem considero o que vivia assim, porque só perdição, não vivia nada direito, vivia um tempo fora, eu voltei, cara, eu voltei assim, ó, no Holy Fire, tá ligado? Eu voltei, eu me converti numa adoração da Jesus Eucarístico exposto, a menina me pegou, me levou pra diante de Jesus, eu não acreditava muito, o pessoal começou a rezar, meter a mão na cabeça, assim, orando por mim, a mulher revelou minha vida, foi sinistro, cara, eu caí no chão, assim, repousado, fiquei vários tempos, daí eu voltei. Aí quando eu voltei, eu olhei pra Jesus e falei assim, Jesus, eu tenho duas certezas. Primeiro, porque eu não acreditava em Jesus Eucarístico, antes de repousar. Primeiro, que o Senhor está vivo na Eucaristia, o Senhor é real. Segundo, que eu sou católico, Jesus, não tenho que eu não consigo negar isso, eu sou católico. E o terceiro, eu quero levar isso que eu vivi aqui hoje aos 4 cantos do mundo. Eu quero pregar o Evangelho. Falei isso para Jesus. Na adoração, terminando 3 horas da manhã, cara. Aí fomos pro quarto, voltei pra minha casa, o retiro acabou no domingo, e eu louco pra pregar o Evangelho, cheguei pro coordenador do grupo de oração, do grupo de jovens da minha cidade, e falei assim, cara, deixa eu pregar aqui hoje, no final de semana. Ele falou, pô, Guilherme, desde quando você prega? Eu falei, ixi, cara, prega há muito tempo, meu irmão, deixa eu pregar. E eu com sede, tá ligado? Sabe, você vive algo, você fala, meu irmão, todo mundo precisa viver isso que eu tô vivendo. E eu voltei pro grupo de jovens, fui pregar. Fui pra casa, preparei uma mensagem, Atos 2, nunca tinha pregado na minha vida. E eu falei, o que eu vou falar pra essa galera? Eu falei, eu vou falar o que eu vivi. Fui lá, falei pra eles, cara, eu fiz uma pregação em 5 minutos. No máximo 5 minutos, 10 minutos. Preguei e eu falei assim, nossa, era pra eu falar 1 hora. O que eu vou fazer agora? Eu olhei pro relógio, falei, falta tempo pra caraca ainda, meu irmão. O que eu vou fazer? Falei, já sei, feche seus olhos. O pessoal ficou meio assim, como assim? Eles nunca tinham visto aquilo. O pessoal fechou o olho e eu falei, tá, cadê o apagador? Fui lá e pau, apaguei a luz.
Todo mundo ficou meio assim, eu falei, isso, feche seus olhos. Eu fui lá no menino do violão e falei assim, toca assim, ó. E ele tocando, eu falei assim, não, agora eu vou orar por vocês. E vocês vão receber o Espírito Santo. E as pessoas ficaram assim, meu Deus do céu, o que esse menino vai fazer? Tá maluco? Fumou alguma coisa? E eu apaguei a luz e eu botei a mão na cabeça do primeiro e falei assim, Senhor Jesus, eu nem sei como que eu devo orar, mas eu quero que eles experimentem o que eu experimentei uma semana atrás, porque mudou a minha vida. E eu comecei a orar e orar em línguas. E de repente o primeiro, pum, repousou. O primeiro repousou, meu irmão. Quando o primeiro repousou, tô te falando, por Deus do céu, eu olhei pra minha mão e fiz assim, ó. Aqui, só pra fazer. Caraca, eu tenho poder mesmo. E eu fui orando em um por um, colocando a mão na cabeça assim, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. E a galera começou a cair na igreja, eu não entendendo nada do que estava acontecendo, mas eu tava no holy fire, eu tava em chamas. E eu comecei a falar para eles e orar e o pessoal repousando. Foi grandioso. Depois deu um BO, foram lá, falaram pra minha avó que eu tava desmaiando a galera na igreja, aí eu tive que explicar tudo, enfim. Mas, cara, eu tinha uma sede, sabe? E eu queria mais, e parece que chegou num momento, eu não sei se você já viveu isso, eu vivi, eu não conseguia mais, parece que eu tinha chegado ao meu limite espiritual, parece que eu não conseguia cavar mais, parece que eu não conseguia chegar a mais lugar nenhum. E me apresentaram o tratado. Eu falei, nossa, vou ler. Aí eu comecei a ler, nossa, uma vida mariana. Nossa, ela é esposa do Espírito. Se eu quero mais do Espírito, eu peço mais a ela. Se eu quero mais de Deus, eu peço mais a ela. Então, cara, eu encontrei com a Virgem Maria e a exemplo dela e o chamado à santidade que Deus nos tem, o tratado como uma resposta, né? Eu li algumas vezes, eu estudei muito, cara, porque muito questionador, nossa, eu questionava bastante as coisas e eu fui lendo e cada vez que eu lia o tratado, cara, eu encontrava assim, falava, mano, eu preciso disso para ser mais pentecostal, eu preciso disso para ser mais de Deus. E foi quando eu decidi, no final de 2013, né, eu fiz a minha consagração pelo método de São Luís e foi grandioso, né? Não que depois que você se consagre, você se torna um super top, ultra mega Power Hand, você pega o seu Megazord e se torna um monstro espiritual, não, mas porque você entende, cara, você refaz as suas promessas do batismo, porque você refaz aquilo que um dia você foi chamado a ser verdadeiramente como cristão e ela te ajuda, e ela nos ajuda a ser mais íntimas de Deus, e Nossa Senhora nos ajuda a ser mais íntimos do Espírito Santo. Tem um livro, vou indicar um livro para vocês que gostam da vida mariana. Eu sempre indico esses livros nas lives que eu falo sobre a Virgem Maria. Se chama... Quem vai anotar? Cadê a Carol? Carol, anota aí pra alguém. Maria, um espelho para a igreja, do Frei Raniero Cantalamessa, né? Se você não sabe quem é o Frei Raniero Cantalamessa, atualmente ele é o pregador oficial da Casa Pontífice, ou seja, ele prega em nome do Santo Padre. Só isso. E esse livro também é grandioso. Então eu li, cara, e aqui, ó, esse livro. Você que é carismático, pentecostal, gosta do avivamento, você que quer ser uma resposta de Deus para essa geração, eu vou ler para você os temas, eu vou ler para você os tópicos, os capítulos desse livro. Presta atenção. Presta atenção. Esse aqui é no final. Olha isso, do Frei Raniero Cantalamessa, isso mesmo. Carla hoje está da minha assistente. Carla Pimentel, minha assistente. Presta atenção agora no índice desse livro. Primeira parte, a cheia de graça. Eu vou ler só os maiores, eu não vou entrar nos tópicozinhos não. Feliz é aquela que acreditou, conceberás e darás à luz a um filho. Aí a segunda parte. Maria, espelho para a igreja no mistério pascal. Presta atenção. Que temos nós com isso, mulher? Junto da cruz de Jesus estava Maria, sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Agora presta atenção na terceira parte. Maria, espelho para a igreja no Pentecostes. Perseverantes na oração com Maria, a mãe de Jesus, o Espírito Santo virá sobre ti. E esse aqui, ó, presta atenção, o Espírito Santo virá sobre ti, eu vou entrar nele para você ver o que fala esse livro. Maria, a primeira pentecostal e carismática da igreja. Isso é o Frei Raniero Cantalamessa que está falando, não sou eu.
O despertar do Espírito, Maria e o Espírito Santo no Evangelho de Lucas, Maria a primeira carismática, Maria tipo de uma igreja pneumática e carismática, e quem dá, faça-o com simplicidade. Nossa! Meu irmão, 2 livros que eu vou te indicar. Cadê? O meu outro tá lá em cima. Deixa eu ver se tá aqui. Não tá. Deixa eu ver. Não tá aqui não. E o outro que eu queria te indicar sobre Nossa Senhora, primeiro é do Frei Raniero, e o segundo é o livro do Hugo, né? O Hugo, fundador da Colo de Deus. Cara, se você, jovem, quer entender sobre a vida mariana, se você pretende aprofundar, ter experiências, entender aquilo que a gente vive na Colo de Deus enquanto missão dentro da vida mariana, cara, eu vou falar pra você, compre o livro do Hugo. Tem na Amazon. Deixa eu ver se eu consigo botar o link aqui pra você. Eu acho que eu não consigo... Deixa eu ver. Pera aí que eu tô pegando o link aqui pra você. Pera aí. Ó. Olha eu fazendo um propagandinha pra vocês. Tô aqui, ó. Não, tá no site. Deixa eu pegar aqui que tem no site da Amazon. Ó. Vou colocar o link aqui para você, do livro No Colo de Deus. Ctrl C, cadê a live? Deixa eu escrever aqui, ó. Vou botar aqui no comentário. Tá vendo? Cara, eu tô muito bonzinho hoje. Eu tô muito bonzinho. Ah, eu postei pelo Instagram. Ah, é que tá logado o Instagram da Sil. Tá logado o Instagram da minha esposa aqui no meu computador. Mas é esse link. Tá vendo aqui que a Silmara Colo de Deus? Sou eu. Esse é o livro do Hugo, No Colo de Deus. Então, é a devoção mariana para jovens. Se você quer, cara, aprofundar, se você quer entender mais sobre a Virgem Maria, se você quer se aprofundar numa vida mariana, tá aqui, ó. É esse livro que você precisa ler. Esse livro que você precisa ler. Deixa eu ver se tem alguém botou mais alguma pergunta. Ó, o que de fato seria avivamento eu já respondi, consagração eu já respondi. Como descobrir os dons? Cara, sobre isso eu gosto muito, tá? Vamos estender mais 3 minutinhos, tá? Mais 3 minutos. Sobre entender os dons, eu gosto muito de ver aquela frase, eu estava lembrando da pregação do Padre Léo, buscar as coisas do alto. Mas aspirai os dons de Deus. Cara, é prática e é desejo. Por exemplo, Guilherme, como que eu começo a orar em línguas? Desejo. Você deseja. Porque a oração em línguas não é uma mágica, não é um anjo que pega a sua língua e mexe, não. É assim, ó. A garganta é sua, a boca é sua, o barulho quem faz é você, o desejo, né, na garganta, na língua, é você que mexe. O Espírito Santo, ele coloca unção em tudo isso que você faz. O Espírito Santo de Deus, ele coloca fervor, ele coloca o temor de Deus dentro de você, porque você vai orando e acabou as palavras, acabou tudo. Então o Espírito Santo, ele coloca unção naquilo que você começa a fazer. Deixa eu só fechar aqui que a live tá me atrapalhando. Tá entendendo? Então você deseja, aspirai os dons do alto, aspirai as coisas do alto. Desejo. Guilherme, eu quero profetizar. Pede a Deus. Guilherme, eu quero curar as pessoas em nome de Jesus. Pede a Deus que Ele dá. Mano, deixa eu falar pra vocês. Eu vou falar isso. A gente vai orar e vamos fechar essa live. Segunda-feira que vem temos outra. Em 2017, a gente teve no Águas Profundas a série Uma Vida Espiritual. Inclusive, se você voltar bem os vídeos do nosso do Facebook da Colo de Deus, lá embaixo você vai ver. E eu fiz algumas pregações. E no dia da pregação sobre cura, né, eu preguei sobre cura no Águas Profundas e eu falava, e começou a oração, a gente orando, e eu sentia Deus pedindo para que eu proclamasse uma cura na coluna de alguém que estava me ouvindo. Eu falei assim, Deus, essas doideiras pra cima de mim, Deus. Então vamos. E eu falei, tem alguém me ouvindo que tá com dor na coluna há muitos dias. Em nome de Cristo Jesus, coluna seja curada para a glória de Jesus. E acabou Águas Profundas, ninguém veio me procurar. 2 dias depois, uma mensagem no inbox, no message do Facebook, uma mulher falando, eu
Estava na pregação do Águas há 2 dias atrás, estava com muita dor de coluna, deitada na minha cama, e quando o pregador falou, coluna seja curada pelo nome de Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado, a minha coluna foi curada na hora. Tá entendendo? Eu não estou falando isso para você falar assim, meu Deus, que poderoso que é o Guilherme. Não, mas como Deus age. Existe a necessidade do agir dos dons espirituais para que as pessoas se convertam, para que as pessoas experimentem a Jesus. Então, meu irmão, vai e faça. Vai e faça. Ore, e se Deus fizer, glória a Deus. E se Ele não fizer, glória a Deus também. Amém? Então, nunca desista. Fechamos a live de hoje, né? Eu acho que eu respondi todos vocês. Vamos pegando o jeito com essas lives do Geração Atômica. Eu espero que vocês sejam profundamente edificados por Deus nesses tempos que a gente vai estar junto, que eu vou partilhar com vocês. Semana que vem tem mais. Não se esqueça, temos um encontro marcado às 19, né? Não sai ainda, vamos rezar para que Deus, pelas mãos de Nossa Senhora, Ele derrame graça sobre nós, Ele nos conceda a graça para sermos um sinal de avivamento e de vida mariana para essa geração. Senhor Jesus, nós oramos agora e pedimos em Teu nome, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Jesus, que nós sejamos o sinal de avivamento nesse momento propício da nossa geração. Nós oramos pelo Teu nome, Jesus, clamando para que as pessoas elas sintam o Seu amor por onde nós passarmos. De forma especial eu oro por todas as pessoas que estão nessa live, por todas as pessoas que estão sendo agora despertadas a viver algo dentro do reino, que estão sendo despertadas, Senhor Jesus, ao mover sobrenatural. Cristo, eu te peço que o Senhor invada a casa, que o Senhor invada o lar dessas pessoas e que o Teu nome seja exaltado sobre esses lares, que nessa noite elas recebam um fogo vindo da Tua parte, que recaia sobre a casa delas, Espírito Santo de Deus, línguas de fogo como recaíram em Pentecoste, e que elas sejam cheias do Seu amor e que elas sejam cheias da Sua presença. Jesus, eu oro no Seu nome nessa noite pedindo que elas sejam batizadas no Espírito Santo e no fogo, e que haja uma metanoia e uma conversão genuína em todas essas pessoas que me ouvem nessa noite. Espírito Santo de Deus, adentra os lares. Eu te peço, Espírito Santo, o Senhor que é o esposo da Virgem Maria, que o Senhor, que a Tua presença atraia os cuidados maternais da Virgem Maria sobre esses lares. Eu consagro a vida, o coração, a família de cada pessoa que me ouve nessa noite. Eu consagro ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, Mãe, entendendo a sua profecia, que no final o Teu Imaculado Coração triunfará. Eu consagro, Virgem Maria, essas casas, esses seus filhos ao Seu Imaculado Coração, pedindo para que a glória de Deus triunfe sobre a casa, sobre a família, sobre o desespero dessas pessoas. Entrego a Ti, Senhor Jesus, todas as pessoas que me ouvem, que elas sejam repletas e tomadas pela Sua glória nessa noite, e que elas manifestem e exalem o perfume da santidade por onde passarem. Espírito Santo, o Senhor que tem a missão, como Jesus disse, de nos trazer, de nos dar consciência a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro pedindo para que as pessoas, na noite de hoje, abandonem uma vida de pecado, abandonem uma vida longe de Ti. As pessoas que estão nessa live, Jesus, que há muito tempo não comungam o Seu corpo na Sagrada Eucaristia, as pessoas que estão se sentindo fracas espiritualmente, eu oro pedindo, Senhor Jesus, que o Senhor as encha. E eu oro pedindo, Espírito Santo, que o Senhor traga consciência a respeito do pecado, para que elas não mais vacilem e para que elas não mais firam o santo coração de Cristo Jesus. Meu irmão, Deus te abençoe. Estouramos 10 minutos da nossa live, mas Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua vocação, o teu chamado. Você, cara, tem coisas grandiosas dentro do reino de Deus. De forma muito especial, quero
trazer algo para uma pessoa que tem pedido uma graça. Eu sentia durante a nossa oração, você tem pedido uma graça a Deus. Como homem de Deus, eu quero te dizer, cara, Deus, Ele quer visitar a sua casa. E Ele quer vir por meio da sua mãe. Deus quer, através da devoção a Nossa Senhora, a oração do terço, entrar na casa, na tua casa. Eu não sei quem é você, eu não sei o que você tem pedido para Deus, mas eu sinto Deus Ele pedindo para eu te falar isso. Então você que tem pedido algo a Deus, você que tem se sentido que não tem sido atendido há muito tempo, se apegue a uma devoção profunda e sincera a Nossa Senhora, que eu tenho certeza que pelas mãos dela, Cristo Jesus irá realizar um milagre na sua vida. Deus te abençoe, tamo junto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem. Tamo junto, colo de Deus. Depois me segue lá no Instagram também. E 8h40 temos uma pregação no Facebook, no YouTube, no canal do YouTube da Colo de Deus, Semana Awake. A gente tá em aniversário, tamo no Holy Fire. Deus abençoe, tamo junto e é nóis. Valeu, gente!